Eu serei o pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu serei o pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Salvação, eu vejo órfãos e viúvas, filhos pródigos, tão longe do Pai, consolar os que choram, libertar os cativos, preparar tua salvação. Eu serei o pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu serei o pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Buscando salvação, eu vejo órfãos e viúvas, filhos pródigos, tão longe do Pai, consolar os que choram, libertar os cativos, preparar o caminho, anunciar tua salvação. Eu serei o pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu serei o pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu serei o pai de multidões. Eu serei, tocarei em muitas gerações. Eu serei o pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu serei o pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu sou a Lista Genildo de Macedo Alves. Tenho recebido de Deus a ordem imperativa de pregar sua palavra. Obedecendo essa ordem imperativa, estamos trazendo mais este lançamento e acreditamos que todas essas mensagens vão enriquecer a sua vida espiritual. Que Deus te abençoe para sempre. Tudo concernente à sua palavra, porque na realidade é a palavra de Deus que traz a libertação. A palavra é a espada do Espírito. Eu lembro de uma certa vez que estava orando a Deus e Deus trouxe a direção para que eu lesse a Bíblia. Eu não tinha muito hábito na época de ler a Bíblia. Ainda não sabia da responsabilidade do crente, faz muitos anos da minha vida.
E ao ler a palavra em Hebreus, o livro dos Hebreus, capítulo 4, parece que é capítulo 4, se não foge a memória, tem o versículo 14 e o 13 que nos diz que a palavra de Deus é viva e eficaz e é penetrante mais do que qualquer uma espada afiada de 2 gumes, e penetra corpo, alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração, e não há criatura alguma que se esconda diante dela. Pelo contrário, quando se manifesta a palavra de Deus, tudo está também manifestado diante dela. Quando você ouve a pregação da palavra de Deus, segundo a revelação do Espírito Santo, o que estiver na sua vida vai ser manifestado na palavra. Você vai sentir, esta é a minha. Esta é a porção que o Senhor liberou nessa noite. Ela pode até descer rasgando tudo por dentro, mas você vai saber que na realidade foi Deus que liberou aquela palavra para a sua vida. Então, estamos aqui porque a palavra de Deus tem nos mantido de pé. E tudo que existe no cosmo, ou seja, no universo, está mantido pelo poder da palavra de Deus. Quando Jesus criou tudo, ele disse: fique aí astro tal, astro A e astro B. Fique aí, planeta Terra. Pare aí onde você está. E ele disse assim: pastora Genilda, fique de pé. Ele falou para Ezequiel: Ezequiel, põe de pé e falarei contigo. Só para refletir um pouco em relação àquilo que Deus fala, geralmente quando ele libera a palavra, já que Deus está conduzindo a mensagem assim, ele libera a palavra e o homem geralmente não está na posição de ouvi-la. Ou na posição que ele está, ele tem que mudar o argumento. Se ele estiver em pé, ele cai. Se ele estiver no chão, ele levanta. Ele falou com Saulo, e Saulo, a Bíblia diz que ele respirava ameaças e contendas. Ele vivia em busca de arrastar o povo cristão para bater, para oprimir, porque assim ele fazia, zelando a lei de Moisés, sem compreender o mistério de Jesus Cristo, que já estava manifestado. E em uma dessas viagens de ameaças para o povo de Deus, a Bíblia diz que Deus, Jesus Cristo, falou com ele na estrada de Damasco. E quando Jesus bradou, veio sobre ele uma voz, e quando ele disse: quem és, Senhor? Ele já estava no chão. Já tinha caído do cavalo. Tem alguém no cavalo nessa noite aqui? Pois vai cair do cavalo hoje. Para ouvir a voz do Senhor. E Ezequiel, ele disse: Ezequiel, põe-te em pé, e eu falarei contigo. Então Ezequiel estava deitado ou sentado, e para ouvir a voz de Deus, ele teria que ficar de pé. Canava sobre nós. Então acreditamos que nesta noite Deus tem muito a fazer nas nossas vidas, por conta da poderosa palavra dele, que nos sustenta, que nos orienta e que nos mantém de pé e que nos guia. Canava sobre nós. Este é o poder da palavra de Deus. No Salmo 73, o salmista invejava os arrogantes. Ele olhava para os ímpios e ele via que os ímpios prosperavam, os ímpios viviam bem. Mas uma certa vez ele buscou mais a Deus e ele entrou no santuário de Deus. Ou seja, ele teve comunhão íntima com Deus. Aleluia. E quando ele pôde ouvir a Jesus Cristo, ele disse: ah, Senhor, eu pude entender que tu me guias com o teu conselho e depois tu me recebes na glória. Foi só isso que ele entendeu. Olha como é tão pequena a expressão. Mas antes que ele entrasse no santuário de Deus, ele invejava os arrogantes, ele invejava os ímpios. Ele dizia: eles são gordos. Naquela época os gordos tinham um valor muito grande. Eles têm os olhos inchados de gordura, e eu vivo morrendo, jejuando em vão. A minha alma está me errando. Porque ele diz assim:
os meus pés. O pouco faltou para mim me desviar. E um dia eu pensei em falar mal de Deus. Mas eu pensei o seguinte: esse povo aqui, se eu falar mal para ele de Deus, eles não vão concordar comigo. Portanto eu vou ficar calado. Canava sobre nai, charamandevá sobre ele. E de repente ele pôde chegar perto de Deus. Se nesta noite uma vírgula, um parágrafo ou uma interrogação da palavra de Deus adentrar o teu interior, tu não vai ficar sentado nessa cadeira aí. Tu não vai aguentar o que Deus vai fazer dentro de ti hoje. Porque a palavra de Deus tem poder. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Canava sobre mim. Vamos ler alguns versículos da palavra de Deus de Mateus 21 e o versículo versículo 6, 9b. Amém? Amém, igreja? Diz o seguinte: Hosana ao filho de Davi, bendito é o rei que é vindo em nome do Senhor. Hosanas nas alturas. Foi essa palavra que Deus colocou no meu coração para esta noite. Nós estamos em um culto de encontro de Círculo de oração. O Círculo de oração da Sede está visitando aqui a igreja. Que nós oramos a Deus, Ele sempre está nos dando metas para continuar conduzindo a sua obra. E eu acredito que qualquer dia desses as irmãs vão também visitar o Círculo de oração da Central e de outras congregações também da Rocha Eterna. E orando a Deus, ou outras, se Deus também permitir, outras congregações de outros ministérios, se for para o louvor da glória de Deus. E Deus trouxe esta palavra. Quando estávamos orando por esse trabalho hoje, porque primeiramente a nossa intenção não era estar aqui pregando hoje, era só estar aqui ouvindo as irmãs pregar, o círculo de oração se manifestando, e dando um reforço aqui. Mas depois, amanhã nós teremos a Santa Ceia aqui na igreja. E então resolvemos reunir o útil ao agradável e fazer tudo nesta noite. Então esse culto se transformou em um grande, muito maior culto, porque o maior culto da igreja é o culto de Santa Ceia. É muito importante nós estarmos aqui reunidos também, tendo a liberdade de estender a nossa mão para receber o pão que representa o corpo de Cristo e o vinho que representa o sangue de Cristo. E que acreditamos que na proporção que este pão e este vinho é apresentado diante de Deus, e que eu recebo por fé, que estou ali, com certeza estou em comunhão com Deus, eu acredito que o poder deste sangue, desta carne, se manifesta dentro de mim. É muito importante participar da Santa Ceia do Senhor. É uma injeção de força. Sabe, as mulheres quando estão em trabalho de parto, que elas demoram a parir, geralmente elas tomam, eu não sei se nessa época, porque eu trabalhei já faz anos como enfermeira, mas existia na época uma medicação de nome era alguma coisa de reforçar. E quando aquela mulher tomava aquela injeção, o menino tinha pular fora, né? Eu acredito que é isso que Deus está fazendo nesta noite, porque na oração eu vi gente parindo também. Quando eu estava orando por este culto, eu vi mulher parindo. E aquele moleque era tirado ali e estava limpando ele bem próximo onde eu estava. Eu digo, então tem vitória hoje. Canava sobre a raia. Tem alguém parindo aqui hoje. Aleluia. E parir significa vitória. Tempo de livramento. Tempo de vitória. E quando as irmãs adoraram o nome do Senhor, elas entoavam louvor dizendo que a hora chega. Aleluia. Eu acredito que você hoje pode estar aqui como Ana, orando a última vez por uma causa que você tem apresentado constantemente ao céu e ao nosso Deus. Observe que
Pai. Ana, ela vinha chorando constantemente, mas ela só pôde narrar a sua história. O dia que ela chegou no templo e ela foi confundida com uma mulher bêbada, ela estava tão angustiada, ela estava sofrendo tanto, que ela passava informações que ela estava embriagada. Aquela mulher estava cambaleando de sofrimento, parecendo uma bêbada de dor. Aleluia! Mas quando o sacerdote trouxe a última palavra para que ela descesse ao chão, ela disse: não, Senhor meu amado pastor, meu amado sacerdote, eu sou uma mulher tribulada de espírito, eu não estou embriagada, mas eu venho derramando a minha alma diante do Senhor. E depois de algum tempo, a língua diz que Ana voltou. Ela se dirigiu ao sacerdote ali e disse: sacerdote Eli, tu não me reconheces e não lembras mais quem eu sou? Eu sou aquela mulher que aqui esteve orando contigo ao Senhor, e por este menino orava eu, e como resposta e cumprimento do voto, eu trago aqui para ti, porque eu fiz um voto que ele servirá ao Senhor dentro deste lugar. Então Deus está liberando a palavra. Ela pode entrar na tua vida como um terremoto hoje e revirar os caminhos do diabo que tem tentado aplacar a tua vida ou destruir a tua fé. Esta palavra pode, nesta noite, derrotar o inferno e te dar vitória completa. Louvado seja o nome do Senhor. Canava sobre nós. Xaramaneva sobre mim. Para todo sempre. Aleluia. Eu acredito que esta espada está embriagada nesta noite, derrotando poderes do inferno e trazendo a vitória para a vida de todo aquele que crê. Você não sairá daqui da mesma forma que a dentro deste santuário, porque a Bíblia diz que este lugar aqui é a porta do céu. Aleluia. Diz a palavra de Deus, quando Jacó resolveu atravessar o deserto apenas com o bordão, a Bíblia diz que ele teve cansaço, ele sentiu cansaço, ele parou para dormir e descansar um pouco, e de repente ele descansou a sua cabeça, foi em uma pedra. O deserto só tem pedra, clamava sobre ele, mas ele atravessava o deserto, era apenas um cajado na mão, e para descansar e para repouso havia apenas uma pedra. Mas quando ele colocou a sua cabeça sobre aquela pedra, ele viu os anjos descendo e subindo e descendo, e ele levou um susto. Clamava sobre ele. Ele disse: este lugar aqui é terrível. Este lugar é a porta do céu, porque anjos na anjos estão descendo, anjos estão subindo. Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, é a porta do céu. É a rama de caçuleiro. E Deus providenciou o óleo no deserto. O óleo apareceu e ele tomou aquela pedra com óleo. Aleluia! E a Bíblia diz, e a história marca, a cronometria do homem marca, que naquela pedra, sobre aquela pedra, no mesmo lugar, o grande rei Salomão levantou o grande templo. Ali foi a pedra fundamental da igreja que Cristo ainda irá reinar ali em Jerusalém. Veja bem como ela foi, andava assim, fundada. Foi a pedra fundamental daquele grande templo. Como foi fundada, como foi lançada. Este rei que está sendo glorificado nesta palavra, um dia a Bíblia diz que ele se assentará naquele lugar para julgar, para reinar 1000 anos
aleluia, em corpo vivo, físico e metafísico como Deus eterno. Veja quanta glória Deus conferiu à vida de Jacó, aleluia, atravessando aquele deserto com um homem escolhido por Deus, aleluia. Quem imaginou que Jacó poderia pensar que naquela jornada ele poderia trazer a pedra fundamental, o rei que viria há 1000 anos ou há tantos 1000 anos. Naquele dia ele estava ali marcando os limites da construção daquele grande templo. Louvado seja Deus para sempre. Eu não quero me prender em Jacó, mas Jesus está conduzindo a mensagem. Toda a glória pertence a Jesus para sempre. Mas nós observamos neste contexto, tem alguma coisa com Jacó que depois virou Israel. Depois ele vira Israel. Mas ele lança a pedra fundamental do templo. E no retorno, aleluia, ele traz as maravilhas do nome de um homem invencível. Sabe por quê? Porque ele lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Ninguém vencia Jacó, porque ele virou homem guerreiro de vencer o próprio Deus. Sabia que muitas vezes Deus não quer te abençoar, e tu podes obrigar Ele a te abençoar porque tu crês? A tua fé é implantada como justiça. Se tu tens fé, tu tens autoridade para arrancar de Deus isto aí. Então observe